Acabamos de ouvir um texto que nos fala da oração de Ezequias. É muito comum o povo de Deus orar, cantar, e na verdade não existe um povo que ore mais do que o povo de Deus. Estamos falando do evangélico, não é? Também não existe um povo que cante mais do que o evangélico. Podemos dizer, nem canta melhor, porque enquanto as pessoas que não conhecem a Deus têm uma bonita voz, canta infinitamente melhor do que nós evangélicos, mas eles não cantam para adorar a Deus, para louvar a Deus. Daí a diferença. Então Ezequias, ele fez uma oração, e é muito comum na Bíblia você encontrar homens e mulheres de Deus cantando, às vezes orando, cantando, e também até chorando, porque a Bíblia diz: quem estiver alegre, cante, e quem estiver triste, ore. E já que ouvimos o texto que fala sobre a oração do rei Ezequias, eu gostaria de chamar a sua atenção. Abra sua Bíblia em um dos Salmos. O livro dos Salmos, é preciso que saibamos, sejamos bem lembrados, que trata-se de hinos, orações do povo de Deus, o povo de Israel, especialmente o povo de Israel. E estaremos lendo um dos nossos salmos, refletindo um pouquinho com você, e escolhemos o salmo de número 46. É um dos salmos, talvez um dos salmos mais lidos na Bíblia. Salmo 23, Salmo 46, Salmo 91, são os salmos preferidos de muitas pessoas cristãs. Então o Salmo 46 nos diz o seguinte, eu tenho em mãos a versão NVI, Nova Versão Internacional. Você há de convir que existem algumas palavras, talvez diferente da sua versão, mas com o mesmo sentido. Então diz o salmista: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, mas há um rio cujas correntes, ou cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde ao romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte, ou nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar,
saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Queridos irmãos, antes de refletirmos neste salmo, nós gostaríamos de lembrar que este é um dos salmos que foi escrito pelos coraitas, ou seja, os descendentes de Corá ou Coré. Veja que a história deste homem chamado Corá ou Coré é uma história um tanto difícil. A Bíblia registra no livro de Números, capítulo de número 16, que este homem, ele rebelou-se, ele levantou-se contra Moisés, não aceitou a autoridade de Moisés, e diz a Bíblia que ele foi punido. E a punição, a Bíblia registrou, e quando a Bíblia registra, a mesma Bíblia diz que é para o nosso ensino, para a nossa advertência, é como exemplo para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro, entrar no mesmo caminho. Então, a Bíblia diz que a terra se abriu e ele e os demais companheiros seus que formaram aquela conspiração contra Moisés, eles sucumbiram, desceram, a terra se abriu como se fosse uma boca e eles desceram e foram consumidos desta forma. Mas a mesma Bíblia diz que, no capítulo de número 26 do mesmo livro de Números, que Deus, ele poupou os filhos de Coré. Isso nos ensina que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, a quem eu sirvo, a quem você serve, é um Deus misericordioso. Ele poupou os filhos de Coré ou Corá. Por isso que este salmo, ele diz na sua epígrafe que é uma canção, é uma música que teve como autoria os filhos de Coré, ou seja, os coraitas. E eles tiveram o privilégio de escrever muitos salmos. O Salmo de número 42 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele é uma poesia muito bonita. Ele começa dizendo assim: assim como o cervo brama por águas, assim como aquele animal brama por águas no pleno deserto, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Isso são expressões dos filhos de Coré, os remanescentes daquela família que foi punida por Deus por desobedecer uma ordem de Moisés. E você vai encontrar que em muitos salmos, o Salmo 44, 45, até o Salmo 49, e sem esquecer do Salmo 84, que é também um dos salmos bonito, lindo, uma mensagem quando os israelitas, eles se deparavam, quando chegavam a uma certa distância, eles viam o templo de Jerusalém, aquele templo que foi construído no Monte Moriá. Eles, com tanto desejo, com tanta ansiedade de chegar e adorar o Senhor naquela casa aonde foi construído para se adorar o Senhor. O Salmo de número 84, eles se expressam de uma maneira muito forte
E eles disseram, escreveram: como é agradável o lugar da tua habitação ou da tua casa, Senhor dos exércitos. E ele, no Salmo 84, eles continuam, os filhos de Corá, ou de Coré, eles continuam com o coração cheio de gratidão a Deus, porque certamente Deus preservou aqueles remanescentes, porque, irmãos, Deus sempre preserva. Desde Noé, que você vai ver que Deus preservou a família de Noé da destruição. Você vai ver que Deus também poupou a vida de Ló diante de uma destruição. Então Deus, Ele é um Deus soberano, um Deus acima de tudo misericordioso. Então usou de misericórdia para com a família de Coré, e eles puderam se expressar dessa forma. No verso de número 2 do Salmo 84, eles escreveram: a minha alma anela, tem desejo, almeja e até desfalece pelos átrios do Senhor, ou seja, pelos locais aonde ficavam a casa do Senhor, o pátio da casa do Senhor, do templo. E eles vão mais além e chegaram a dizer: até o pardal. Certamente eles contemplaram as aves voando sobre o templo, entrando no templo. Eles escreveram no verso de número 3: até o pardal ele achou um lugar, e também a andorinha, ela encontrou ninho para si, para abrigar os seus filhotes. E olhando para si mesmo, ele disse assim: e nós encontramos também um lugar, Deus, no teu altar, no altar do Senhor dos exércitos, na tua casa, Senhor dos exércitos. Então esse é um dos salmos mais lindos que os descendentes de Coré escreveram, e repito, foram escritos segundo a Bíblia. Está escrito em Romanos capítulo 14, que tudo foi escrito para o nosso ensino. E o apóstolo Paulo também, ele escrevendo na primeira carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, ele disse: tudo o que aconteceu com os israelitas como povo de Deus, tanto os castigos que eles sofreram por desobediência, como também as vitórias que alcançaram, a Bíblia diz que aconteceram para que ficasse como exemplo para nós, como advertência para nós. E este Salmo de número 46, certamente os israelitas estavam, talvez como nós estamos nesta quarentena, neste período tão difícil. Não adianta dizer que nós não tememos, porque esta pandemia tem mudado completamente a vida, não apenas dos brasileiros, mas tem mudado a vida de todos os habitantes do planeta Terra. É muito pavor, é muito medo. Assim como os filhos de Israel, eles experimentaram momentos difíceis. Imagine você, se você refletir na dificuldade, na luta que o povo de Israel enfrentou diante de Faraó. Na frente o Mar Vermelho, atrás Faraó, querendo destruir o povo de Deus, os israelitas. Mas eles clamaram ao Senhor. E os salmos foram escritos também pelos israelitas, eles contando as experiências que eles tiveram durante a caminhada
Durante os 40 anos que eles passaram no deserto, atravessando em direção à terra prometida, muitos ficaram na estrada, muitos não sobreviveram, mas os que sobreviveram, mesmo que não tiveram oportunidade de ler, alguns não tiveram oportunidade de escrever poesias, orações que eles fizeram, mas ficou gravado e seus descendentes escreveram, como é o caso do Salmo 46. E eles escreveram assim: Deus é o nosso refúgio. Veja que é uma expressão de confiança. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. E eles ainda continuam dizendo, escrevendo: Deus é o nosso auxílio e é auxílio sempre presente. Na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da pandemia, na hora do vírus ameaçador, na hora das ameaças de morte, mas eles puderam escrever este bonito salmo: Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, o nosso auxílio, bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. Sempre escutamos, através da mídia, momentos que as pessoas não encontram socorro, mesmo sendo alcançado por este vírus. Às vezes falta a assistência médica, às vezes falta assistência de uma ambulância para levá-lo, para socorrê-lo, chegar até a um local onde possa ser assistido. Mas, irmãos, este socorro bem presente, esse refúgio, esta fortaleza, ela não falha, pois trata-se do Senhor Todo-Poderoso. Por isso que eles disseram, escreveram neste salmo, o verso de número 2, ele disse: por isso, por Deus ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso auxílio, o nosso socorro, e socorro bem presente na hora da angústia, na hora do pânico, eles: por isso não temeremos, não temos medo, não temeremos ainda, mesmo que a terra trema, mesmo que os terremotos começam a se movimentar, mesmo que a terra estremeça, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E ele diz mais no verso de número 3: ainda que estrondem as suas águas turbulentas, tempestades, tsunamis, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí ele conclui dizendo assim: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada, das moradas do Altíssimo. Ah, queridos irmãos e amigos, o privilégio de uma pessoa renascida, ou seja, uma pessoa que aceita o sacrifício de Cristo e sente os seus pecados perdoados, e sente-se uma pessoa salva, transformada pelo poder do Evangelho.
O privilégio é muito grande, porque a Bíblia diz que ele passa a ser morada de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Veja que toneladas e mais toneladas de ouro foram usadas, aplicadas para a construção daquele templo que foi desejado por Davi, mas Davi não pôde construir, o seu filho Salomão construiu. A Bíblia registrou que foram centenas e centenas de toneladas de ouro, e de prata, e de bronze, para construir aquela casa. E a Bíblia, na Nova Aliança, no Novo Testamento, no período da graça, a Bíblia diz que nós somos casa, edifício, templo, aonde habita o Espírito Santo de Deus. Você já imaginou o valor que você tem? Por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele disse assim, uma expressão muito linda que ele usou. Ele disse: olha, não foi com ouro nem com prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas foi por uma moeda infinitamente superior a ouro, prata, euro, dólar. Foi o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, assim como o salmista, ele disse: olha, nada vai nos abalar, porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, alegra o santo lugar, o santuário de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nada vai abalar a vida de um crente fiel, um crente que tem esta convicção de que o Senhor Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro, é refúgio bem presente na hora da angústia. Eu sei que o medo, ele faz parte da vida do ser humano, mas, irmãos, o medo do crente, este medo é superado pela confiança que ele tem neste Deus. E diz mais, que há um rio cujas correntes, verso de número 4, alegra a cidade de Deus, o santuário, lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, e Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitaram, verso de número 6, nações se agitam. A agitação, por exemplo, hoje é muito grande. Rumores de guerras, enquanto nós estamos aqui preocupados com esta pandemia, este vírus, tem países que estão de prontidão para dar segurança ao seu território. Outros estão ameaçando. Isso fala, a Bíblia diz, fala de rumores de guerra. Mas para o crente, ele confia na sua palavra, na palavra de Deus. Versículo 6 diz: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde nós podemos refugiar? Como é difícil a situação dos refugiados nestes últimos tempos, nesses últimos anos. São refugiados se lançando, arriscando a sua vida para sair
para uma outra pátria, abandonando a sua pátria. Isso fala de refúgio, procurando refúgio. E na verdade o crente, o verdadeiro crente, o crente fiel, ele, podemos dizer que ele é também um refugiado. Mas que refugiado? A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo, ou seja, no refúgio que é Deus, ele descansa à sombra do Onipotente. Isto no Salmo de número 91. Então Deus está no meio dela, as nações, mesmo que as nações se agitem, reinos se abalem, mas Ele, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o Deus que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro presente, diz que o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso que já foi dito aqui no início, que a igreja não para. A igreja não para. Mesmo que ela esteja neste tempo difícil, mas ela vive na esperança. Esta quarentena, não é? E essa quarentena na Bíblia é muito comum o povo de Deus passar por este período. Quem não se lembra que o povo de Israel, eles passaram um tipo de quarentena, não foram só quarentena não, foram 70 anos que eles passaram no império, no reino, ou seja, numa terra estranha que era exatamente a Babilônia, exilados, confinados ali na Babilônia, mas o Deus que permitiu este confinamento do seu povo, o povo de Israel, durante 70 anos, o mesmo Deus fez uma promessa dizendo: quando terminar os 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para a casa de vocês, ou seja, para a terra que eu prometi aos antepassados, aos patriarcas, falando desde Abraão. Quem não se lembra também de Noé? Diz a Bíblia no livro do Gênesis que Noé passou 150 dias confinados dentro daquela arca, dentro de uma arca, sem poder sair, porque Deus estava no controle. Mas quando passaram 150 anos, diz a Bíblia, lá no livro do Gênesis, que Deus se lembrou. Deus está lembrado de você, meu irmão. Mesmo que você talvez esteja hospitalizado, talvez você esteja confinado na sua casa, isolado da família, mas lembre-se que o salmista deixou esta palavra: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus é aquele que ainda abre e fecha. Não podemos nos esquecer que, à luz da Bíblia, nenhuma folha seca cai sem a permissão de Deus, sem a ordem de Deus. Nenhuma gota d'água cai sem a permissão, sem a ordem de Deus. Então, se estamos neste período difícil, neste confinamento, então vamos ficar quietos. Porque depois que o salmista ele faz esta declaração de que o Senhor Deus é refúgio, é fortaleza, é socorro, e ainda que a terra se mude, ainda que a terra estremeça, ainda que os mares se agitem, ele termina dizendo: mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem sabe, talvez até ele tenha escutado, ou seja, tem experimentado um certo silêncio. Mas se Deus silencia,
Não vamos pensar que Ele não está trabalhando, porque Deus trabalha diuturnamente. A Bíblia diz que Ele não tosqueneja. Significa dizer que seus olhos, nem suas pálpebras nem batem, nem movimentam, porque Ele está vigiando, Ele está vendo. E se porventura Ele silenciou, é por um instante só. Mas quando Ele aparece, Ele já aparece com uma palavra de ordem, uma palavra que realmente nos faz levantar. E Ele, no verso de número 16, o verso 9, Ele diz: olha, Ele dá fim às guerras. Isto o salmista reconhecendo que o Deus, Ele também dá fim às guerras. Estamos vivendo praticamente um período de guerra. Alguns países, o ministro da Defesa, ele está altamente envolvido na campanha do coronavírus. Enfim, toda a segurança foi requisitada para trabalhar em favor, para amenizar o sofrimento do povo. Mas aí o salmista, ele volta a escrever, ele diz: olha, Deus, o nosso Deus, Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança, e queima os carros no fogo. Aí Deus aparece poderoso. Deus aparece com a sua voz, como seja uma voz de um trovão, uma voz que deixa o crente seguro, não apavorado, mas deixa o crente cada vez mais firme, convicto, esperançoso. O verso de número 10 diz: parem de lutar, parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Que Deus? O salmista disse: é o Senhor dos exércitos. Os profetas disseram: é o Senhor Todo-Poderoso. E disseram também: Ele é o soberano dos reis da terra. Soberano porque faz como quer, com quem quer, quando quer, aonde quer e como quer. Então, se Ele está permitindo a gente passar, sua igreja, o seu povo, enfim, todo o planeta passar por este processo, Ele diz para mim e para você: parem de lutar. É o Senhor que fala. Parem de lutar e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, e eu serei exaltado sobre a terra. Aí você indaga: como é que Deus pode ser glorificado diante deste caos, diante deste confinamento, diante deste problema, desse momento tão difícil para todo o planeta Terra? Deus ainda continua sendo Deus. Deus é Deus. Ele disse para Moisés: Moisés, eu serei glorificado na vida de Faraó. Eu serei glorificado na vida de Faraó. Então o que foi que Deus fez com Faraó? Diz a Bíblia que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir que o povo de Deus se reunissem para adorar o Senhor Deus, o Jeová, o Todo-Poderoso. Mas quando chegou o momento certo de Deus agir, aí Deus disse logo para Moisés, porque Deus avisa assim, Deus disse: eu serei glorificado na vida de Faraó. Foi exatamente diante do Mar Vermelho, quando Faraó pensava que Deus tratava
Havia um tratamento igual para o justo e o ímpio, falando sobre o povo de Deus e o povo de Faraó, o perseguidor do povo de Deus. E ele, quando viu o povo de Deus passar a pé enxuto, o mar se abriu, e diz a Bíblia que o povo de Deus passou. E Faraó disse: eu vou passar também. Mas aí diz a Bíblia que Deus ordenou a Moisés que ferisse novamente as águas, enquanto Faraó estava no meio do Mar Vermelho, aproveitando a passagem, a estrada que os filhos de Israel passaram pelo mar. E a Bíblia diz que o mar se fechou. Quando Moisés tocou nas águas, as águas cobriram os carros e cavaleiros do exército de Faraó. E diz a Bíblia que uma serva de Deus chamada Miriam cantou, exaltou, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Deus foi glorificado ali, está sendo glorificado e será glorificado durante esta quarentena, porque falamos e repetimos mais uma vez, depois desta confinação, deste momento tão difícil, desta quarentena, certamente o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado pelo povo de Deus, e vidas serão alcançadas, vidas voltarão para a sua casa, para a sua terra, ou seja, para a adoração a Deus, reconhecendo que precisa se preparar para o grande e glorioso dia que está para vir. Estamos falando do arrebatamento da igreja, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Então, não adianta você ficar apavorado, porque Deus disse. Não adianta você lutar, faça a sua parte, porque Deus exige que você faça a sua parte. Mas não adianta você ficar apavorado, triste, amargurado, com medo de morrer. Não, você tem um Deus que é o doador da vida. A vida está nas mãos dele, e ele diz para mim e para você: deixem de lutar, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E Israel reconheceu, os filhos de Corá, os coraitas, eles reconheceram, escreveram, logo a seguir, escreveram assim: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é a nossa segurança, é a nossa torre forte, é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Portanto, que Deus nos ajude, e que você possa caminhar seguro, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. Estando nas mãos dele, então fica tranquilo, que ele sabe cuidar. Que Deus te ajude, você, toda a sua família, que vai passar esta turbulência, e logo mais estaremos reunidos na casa do Senhor, cada um na sua congregação, cada um com a sua família, juntos adorando ao Senhor e dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.